Olá a todos vós, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, talvez valha a pena realmente prosseguir aqui com estas explorações, com estas exposições e realmente, apesar de novamente afirmar que nada é necessário, nada é necessário. Não é preciso salvar ninguém, não é preciso incomodar ninguém, mas enfim, para alguns, para o despertar, pode ser que ainda seja necessário, pelo menos para alguns, enfim, pelo menos aqui entre egos é necessário um ego comunicar com um ego. Noutros patamares já não haverá essa necessidade, mas enfim. Prosseguindo, queria iniciar aqui uma nova fase aqui destas exposições, desconstruindo mais uma vez. Passámos a fase do Jeová e agora chegou a fase do Jesus. Então, os meus ouvintes de há anos, não é? Aqueles com quem eu privo mais intimamente, portanto, é isto que lhes influencia a vida, é isto que os motiva, é isto que os deprime, é isto que os adormece, mas também pode ser isso que os faça acordar, despertar. Então, e o começo disso tudo começa entre o mito e o símbolo, ou a mitologia e a simbologia são da extrema importância para este despertar. E então, claro, como sabemos, tudo tem sempre aqui nesta dimensão os dois lados, não é? Aquilo que te adormece também te acorda e aquilo que te acorda também te adormece, conforme a utilização dada por alguns e no final por nós próprios, não é? Então o mito é uma excelente, quem sabe, a mais excelente forma de apresentar, não é? Aqueles sonhos, aquelas verdades, não é? Que ditas assim, cruas e duras, não é? Chocam muitos e passam até por mentiras, mas colocadas num mito, que ainda é mais que uma lenda, ainda é mais que uma alegoria, mas também pode ser considerado lenda, alegoria, fábula, enfim. Mas é superior a isso, porque é aquela verdade que custa ouvir assim, exposta diretamente, mas que da forma de um mito já poderá ser aceito por alguns. E depois temos aqui, outra vez, um paradoxo que é como se pode utilizar esses mitos, né? Ainda para adormecer mais o indivíduo, ainda para o encarcerar, para o aprisionar, né? Para o torturar, mas também poderá ser para o libertar, para o encorajar, para dar-lhe aquela força, aquele ânimo, aquela vontade que ele, enfim, tem dentro dele, mas que já não consegue acessar de outra forma. E depois o mito. Há mitos que são para ser interpretados de uma forma mental, né? Espiritual, e há outros que é de uma forma mesmo física, da ação imediata. E depois há esse equívoco,
há esse desequilíbrio que é, utiliza-se aquilo, por exemplo, decapitar um inimigo, no caso do muçulmano, e eles vão lá literalmente, eu vou salvar-te decapitando-te. E o inimigo é aquele inimigo interno, como também lá quase todos conhecem do Bhagavad Gita, aqueles inimigos, aquele guerreiro a lutar, é no interior, é no interior, no interior, são os inimigos internos. E depois também nos mitos é fácil se apropriar das qualidades de um, do outro, depois destruir aqueles que se apropriou das coisas deles e colocar noutras personagens para o seu tempo, para a sua época, para o propósito, seja ele qual for. Depois na parte do símbolo, não são necessárias palavras. Basta um símbolo, que é o símbolo da cruz vermelha, por exemplo, que todos se afetam, sabem que é aquela salvação médica, aquele socorro, dessa cruz que depois tantos desequilíbrios causou. Essa cruz que é o espírito crucificado na matéria, que é a união entre o espiritual e aqui o profano, entre o sagrado e o profano. Portanto, a união de dois mundos, dois modos de enxergar a vida, mas que um ensina ao outro, que um eleva ao outro, que um equilibra ao outro. Enfim, aí para um adepto do Flamengo, aquele símbolo, não é preciso dizer mais nada, a nação rubro-negra e por aí vai. Então, em todo o lado, o símbolo, a imagem vale mais que as 1000 palavras. Então, esses símbolos são extremamente importantes e decisivos para esse despertar. Só que o mesmo símbolo, lá está, pode aprisionar e pode libertar. Então, o mito é para o nosso corpo sentimental, emocional. Pode ser é o alimento, não é? É o alimento. Mas esse alimento pode ser realmente absorvido, pode fazer excelências, maravilhas para o nosso organismo, como pode o debilitar, pode o adoecer, e levar até à morte física e aqui também morte espiritual, mental. Então, o mito é o alimento desse corpo sentimental, emocional, e o símbolo é o alimento para o corpo intelectual, mental, ou seja, aquele símbolo que nos faz transpor barreiras, transmutar, sabe-se lá o quê. Então, leva-nos a outros patamares. E isso temos visto ao longo de milénios, de séculos, de décadas, de anos, o que esses mitos influenciam o ser humano e o que esses símbolos influenciam também os seres humanos. São os supremos influenciadores. Então é sobre, a partir daí, desses mitos e desses símbolos, que vou tentar então expor aqui, enfim, essa sabedoria universal que há milhões, e ultimamente há milhares de anos, que tudo rege, tudo constrói, desconstrói,
mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e com eles, ou por eles, ou contra eles, né? As atrocidades, as maravilhas, né? Os sonhos, o auxílio extremo a que se consiga viver, a que consiga-se preservar, né? No meio do caos e da calamidade, e enfim. E também tudo que destrói, que estava tão perfeito, que estava, enfim, caminho para a excelência e é destruído através disso. Portanto, vamos nos vendo por aí. Realmente é necessário ainda, pelo menos por mais algum tempo. Então espero possa transmitir aquilo que eu realmente quero vos transmitir e que nos possamos assim cada vez mais elevar, deixar o lastro, o peso, as correntes, as âncoras, e que realmente cada vez possamos ser mais nós próprios, mais, cada vez mais perto da nossa essência, que essa sim é o objetivo do caminho, mas não esquecendo que o corpo, que o físico ensina o espiritual, mas que é o espiritual que transmuta aqui o físico, o emocional e o mental. Então, até uma próxima. Vemo-nos por aí. Até sempre.